Meus lindões, Croiser aqui, e o vídeo de hoje é uma análise bem minuciosa, detalhada, daquele jeito que vocês gostam, sobre o trailer da segunda temporada de Quem Matou Sarah, que a Netflix publicou nessa terça-feira, dia 27, e além de trazer a grande pergunta da série, né, que é quem matou Sarah, também traz novos questionamentos, como, por exemplo, em que Sarah se envolveu? Será que a Sarah matou alguém? Ou será que Mari Fer tá por trás de tudo? E eu vou falar de todos esses detalhes nesse vídeo aqui. Lembrando vocês também que já tem vídeo falando sobre o final da primeira temporada e também um pouquinho daquele teaserzinho, né, que a gente viu da chamada para a segunda temporada, que já foi confirmado logo no final da série. Então, pra saber todos os detalhes, o link tá aqui na descrição, também vou deixar aqui no card. Mas lógico, vocês sabem também que eu ainda vou falar muito sobre essa série aqui no canal, sobre essa segunda temporada. Então, pra não perder nada, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês, o quanto antes, vocês sabem. Logo no início do trailer, eles deixam bem claro que aquele corpo que tava enterrado no quintal da casa da Sarah e consecutivamente do Alex também, era o corpo de alguém que ou possivelmente ela matou ou que ela tava tentando acobertar alguma coisa. E daí a gente vê que esse esqueleto vai pra autópsia e o Alex tá tentando descobrir quem que é aquela pessoa antes da polícia e também tentar entender o envolvimento da Sarah, bem provavelmente porque lá no diário, né, a gente viu no final da primeira temporada que ele encontrou um diário dela, inclusive com um desenho que mostrava onde que estava enterrado esse corpo ali na casa, mas a gente não sabe exatamente o contexto desse diário e tem muitas coisas que deixaram o Alex bem chocado e também tentando descobrir antes da polícia, porque parece ser bastante criminoso. Então aqui nesse trailer é interessante porque ele traz uma perspectiva diferente pra gente. A gente já tinha visto que a série ela é em volta do assassinato da Sarah e a primeira temporada ela é bastante construída das pessoas que possivelmente poderiam ter matado a Sarah e quais que foram as motivações dela. Então, conforme você vai acompanhando, você vai mudando de opinião um pouquinho quem que você acha que é, apesar que eu já achava que ia ter o envolvimento ali do César, né, ou da família dele, principalmente por causa dos negócios dele. Mas aqui, esse trailer, ele demonstrou um direcionamento um pouquinho diferente. Ele ainda assim trabalha com motivação de outras pessoas poderem estar envolvidas, mas também uma motivação para a pessoa desmascarar a Sarah, porque eu realmente acredito que ela poderia estar envolvida em algo muito tenebroso, porque a gente vê, inclusive, que a Sarah, ela era... não sei se ardilosa é a palavra certa, mas ela causava, assim, às vezes, ela se envolvia em umas coisas que ela não devia, ou às vezes descobria coisas, como por exemplo, as fitas, né? Então aí nessa segunda temporada a gente não só vai acompanhar a história da Sarah, mas a história da Mari Fer tentando desmascarar ela. A gente tem que lembrar que lá na primeira temporada ela tinha todo esse mistério, né, sobre ela ser a Diana a caçadora, apesar de achar que a Diana agora tem outras pessoas envolvidas, já vou falar disso aqui, mas principalmente porque a personagem ela teve todo um mistério, não só com o lance da Diana, mas também dela só ter aparecido lá pro final da série. E sem falar também que em nenhum momento a Diana ela falou que queria descobrir quem matou a Sarah, e possivelmente toda a ajuda que ela deu pro Alex ali nas conversas que ela tinha mostrou só qual que era o envolvimento da Sarah com a família Lascano, que a gente sabe que tá envolvida com coisa errada até o teto, né? A gente tem todo o lance da Marina ter feito o paraceio rasgar porque ela tava grávida, também tem todo o envolvimento do César com o negócio dele e de certa forma o envolvimento dos filhos, né? Porque afinal de contas eles deixaram que o Alex fosse preso mesmo sabendo que ele não era o culpado. E por que que eu tô falando isso também? Porque nesse trailer, em certo momento, a gente vê a Sarah empurrando alguém, a pessoa aparece rolando a escada e depois aparece a Mari Fer olhando para ela. E esses dois momentos também a gente vê, né, que é no mesmo local, porque tem a parede com as florzinhas, que é um tom meio amarelado. Então pode ser que a Mari Fer tenha presenciado isso, e foi que nem eu falei, né, lá na primeira temporada, ela já tinha um envolvimento com a Sarah, ela já tinha se desentendido, tanto que ela precisava da Sarah, a gente não sabe exatamente pro que ela precisava, mas ela ficou muito chateada e falou, ah, você prefere ficar aí com os riquinhos do que vir aqui me ajudar. Então pode ser
ser que a Sarah não seja uma boa amiga e não só naquele momento, mas outros que causaram a motivação dela criar essa persona e desmascarar a Sarah. E eu não posso deixar de falar também que foi algo que eu observei lá no meu vídeo de final explicado, é que o Alex, quando ele sabe do corpo no quintal, é num papel solto. Então me pareceu muito que era alguém implementando. O diário pode ser que a Sarah quisesse que alguém encontrasse, ou talvez a própria pessoa que quisesse que o Alex encontrasse o corpo e entendesse todo o envolvimento da Sarah, principalmente por causa das coisas que tinham no diário, colocou lá essa informação. E quem traz essas informações aí subjetivas? A Diana, a caçadora. Então é por isso que eu tô falando. Eu realmente acho que no final ela não quer inocentar a amiga, mas sim comprovar o quão envolvida ela estava em todo o caso. O que me faz pensar que a morte dela, se ela realmente morreu, porque eu sei que tem pessoas que teorizam que ela pode estar viva, pode ter sido um acidente e não necessariamente que alguém quis matar ela. E outra questão que chama muita atenção nesse trailer também é que parece que a Clara faz parte do plano, porque em certo momento a gente vê ela falando que o plano com o Chema tá dando certo, o que poderia ser tanto ali pro namorado dela, mas apesar que eu acredito que ele não esteja envolvido, porque ele parece tá bem possessivo assim atrás dela, e a gente vê numa cena que elas são encaixadas, elas não são no mesmo momento, né, na construção aí do trailer, mas a Mari Fair, ela chega em certo momento e fala: bom trabalho com o Chema. E isso é muito interessante porque ambas ficam de fora do grupo da história inicial. E a gente não pode esquecer que a Clara, ela era filha da cozinheira, né? É assim que o Chema apresenta ela, que ela sempre fez parte da família. E quando a Diana tá ajudando o Alex na primeira temporada, ela chega a falar que ela tava no local, que ela viu as coisas acontecendo. Então me faz pensar que a Diana, a caçadora, no final das contas, é um grupo, né, que tá envolto justamente pra meio que descobrir as coisas dessa galera, que tá todo mundo envolvido, tá entrelaçado com essa história. Então pode ser que sim, a Clara estivesse no local, porque ela era filha da cozinheira da família e ela viu as coisas acontecerem, e ela nesse momento tava como a Diana e não como a Mari Fair. E aí logo em seguida no trailer a gente vê com cenas concretas o plano da Clara dando certo, ela conseguindo seduzir o Chema. A gente não pode esquecer que no passado o Chema tava naquele trisal ali da Mari Fair com o Alex. Tudo bem que ele tava mais interessado no Alex, mas pode ser que a gente tenha um envolvimento maior aí sobre essa história na segunda temporada, até porque talvez o Alex não tenha ligado pra Mari Fair ou ter demorado tantos anos, né? Porque ela comenta, né? Ah, você demorou pra me ligar um pouco mais do que eu esperava. Talvez tenha mais história aí nesse momento e talvez isso também seja a motivação dele estar incluso nesse plano delas. Até porque nesse trailer tem um vislumbre muito rápido da Mari Fair com o Alex, e também no trailer tem um momento do passado do Alex e do Chema que rola meio um clima entre eles. E outro personagem que a gente também vê é o Nicandro, né? Tem todo um mistério em volta dele, muitas pessoas acreditavam que ele estava morto, mas a gente vê ele aí como adulto, inclusive de pegação com a Mari Fair. Então pode ser que ele também esteja envolto nesse plano, tanto que tem um momento ali do passado que mostra ele e a Sarah meio que se olhando, meio se estranhando, né? Vamos colocar assim. E é interessante porque logo depois disso a gente vê uma pessoa de moto que a gente não consegue identificar quem é, porque tá de capacete e tudo mais, sofrendo um acidente. Então é bem capaz da motivação dele vir aí, até porque esse acidente ele é muito parecido com aquele que o César tinha causado no contador para que o Alex não descobrisse as coisas da empresa dele. Então eu acredito que esse acidente seja ocasionado por algo que o Nicandro sabia, mas que ele escapou da morte. E por isso ele tá envolvido e tá todo mundo meio que nesse mistério, sem parecer de primeiro momento que eles estão entrelaçados. Mas eu desconfiaria que o grupo aí da Diana, né, seria Nicandro, Mari Fair e a Clara. Agora tem uma questão interessante, porque a gente provavelmente vai saber muito sobre a personalidade da Sarah, quem ela realmente era no passado e por que alguém quis fazer isso com ela realmente, né? E aí a gente vê uma pessoa falando pra ela que queria descobrir se o sangue que corre nas veias dela realmente é igual ao dele. Pode me corrigir se eu estiver errada, mas eu acredito que na primeira temporada a gente não teve absolutamente nada sobre o pai da Sarah. Se foi alguma pequena menção, mas aqui bem provavelmente a gente vai ter um foco aí no pai dela, até porque na primeira temporada foi mais da mãe que estava alheia da situação e sofreu com tudo que aconteceu com os filhos e acabou falecendo,
envolvido, né, enquanto o Alex estava na prisão. Mas o pai, a gente nunca soube um envolvimento maior. Será que de repente ele estava envolvido com os negócios do César de alguma forma? Mas quando ele falou essa frase, eu não sinto que foi um negócio para realmente saber se ela era filha dele, ou seja, saber se ela de fato era irmã do Alex, mas talvez saber se ela não tem algo genético, no sentido não dela ser tipo uma serial killer, mas de repente ser algo que o pai tinha e por isso a família se afastou, porque a gente não sabia um contexto maior sobre isso. Então pode significar muito para a personalidade da Sarah. Até porque é muito interessante, né, de como é feita essa construção e a perspectiva das coisas que a gente tem. Quando a gente é levada pro final da temporada, em que o Alex encontra o diário dela, a gente vê em vários momentos ela escrevendo que queria morrer. E quando a gente viu aquele pequeno teaser no final do episódio, a gente tinha uma sensação de que possivelmente a Sarah podia ser meio suicida. Mas agora, vendo essa imagem dela batendo a cara no vidro, meio que em outro contexto, me faz pensar se ela de repente não era tipo uma mentirosa compulsiva, no sentido em que ela queria incriminar alguém. Por exemplo, ela querer falar que foi agredida por alguém, então ela simula uma agressão pra ter ali realmente o machucado. Principalmente num trailer em que o Alex fala que quer descobrir quem realmente ela era e muitas pessoas falando que ela não era uma boa pessoa como aparentava ser. Mas não é só desse mistério que a série sobrevive. Bem provavelmente a gente vai ter um arco novo aí pra Marina, porque a gente vê ela tendo certo interesse no filho, o que é bem atípico, já que ela descobriu que o filho é do marido dela, o que me faz pensar que ela provavelmente está planejando ficar com esse filho, até porque ela fala que o filho não é dela, então ela criaria meio que como talvez um filho dela, ou seja, a Sofia vai ser a próxima vítima dela, até porque a gente tem que lembrar que a Marina teve todo o envolvimento ali do paraceio com a Sarah, e ela sabia que a Sarah estava grávida. Eu não sei se ela tinha a certeza de que a Sarah estava grávida do César, né? A gente sabe que o César sabia, mas é bem capaz da Marina saber também, porque ela ficava meio que ali sabendo das coisas, sabia que o César acabava se envolvendo com coisas erradas, mas sempre se cegou, né, com essas questões. Então eu realmente acho que a Sofia corre perigo, mas que essa criança pode ser sequestrada de alguma forma ou coisa assim. E ela não é a única da família que vai passar por mudanças, porque o Rodolfo, né, principalmente depois de ter toda a quebra com o relacionamento do pai dele, que ele não conseguia contrariar o pai dele, a gente vê que ele tá numa fase aí de pegação, meninão. Mas ao mesmo tempo, eu acho que a série ela vai abordar bastante o passado dele, principalmente como o César era abusivo desde cedo. A gente vê um flashback dele no passado em que o César fala que ele não seria um bom pai, que ele não teria maturidade para isso. Então é bem capaz dele entrar na mente do filho desde muito cedo, até porque o César sabia que o filho da Sarah era dele, né? Então talvez fosse uma forma dele afastar o próprio filho dele para que ele não descobrisse que ele saiu com a namorada e que ela estava grávida do pai e não dele. Outro arco que também vai acontecer aí na série é com relação ao negócio dele, principalmente depois que saiu no noticiário, né, que a moça tinha morrido. Até porque nesse trailer a gente vê algumas coisas que estão um pouquinho distantes desse caso da Sarah, ou pelo menos que não aparentam se conectar ainda, né? Porque a gente vê em certo momento ele correndo em direção ao local que parece ser um parque e aí tem toda uma explosão, e também porque a Elisa acaba sendo sequestrada. Então eu realmente acho que aqui vai ser algo relacionado aos negócios dele. E depois a gente até vê o César pedindo ajuda, por favor, que ele não sabe a quem recorrer e só ele poderia ajudar. E eu acredito que ele tá pedindo ajuda pro Alex, até porque ele pede de um jeito como se ele soubesse que a pessoa tem todos os motivos para não ajudar, que é o caso do Alex, né? Porque além dele ter sido incriminado, ele tentou matar o Alex, ele realmente não tem por que ajudar, mas ele acabou se envolvendo com a Elisa, né? Ele gosta da Elisa, então é bem capaz dele ajudar e eles começarem até mesmo entender todo esse lance da Sarah melhor e também da família Lascano. E parece que a família Lascano tá se lascando realmente. Ai, meu Deus, que piadista péssima. Mas porque a gente também vê que além de todo o envolvimento
do Chema aí, com a Clara e tudo mais, a gente sabe que ele também corre um perigo com o namorado dela, tanto que em certo momento do trailer a gente vê muito rapidinho assim o namorado que parece ter invadido a casa e o Chema ele tá pegando umas facas de cozinha para se proteger, então esse também vai ser um problema muito grande que ele vai causar aí na vida dele. E não só, né, o Lorenzo também corre perigo, tem um momento que a gente vê que tem alguém colocando a faca ali no pescoço dele. Mas uma coisa que eu não posso deixar de falar, além da gente ver o momento do César apontando a arma para alguém, que eu acredito que seja algum contexto que não seja necessariamente atrelado à morte da Sarah, a gente também vê o Alex apontando a arma para alguém e ele tá com uma cara, um semblante, como se ele estivesse baixando a guarda. O que me faz pensar que bem possivelmente ele esteja vendo a Sarah e que a teoria de que ela ainda não morreu é possível sim. Vamos ver, né? Um trailer curto aí, mas que entregou alguns detalhes interessantes. Eu realmente acredito que a Marifer, ela pode estar com um plano um pouquinho maior do que ajudar necessariamente as coisas da Sarah. Eu acho que ela tem motivações reais para estar magoada com a Sarah e não é sobre livrar a Sarah, mas sim mostrar tudo que ela fez e com o que ela se envolveu no passado dela. Mas eu quero saber de vocês, o que mais vocês separaram e eu não falei aqui, vamos discutir. Lembrando que a segunda temporada de Quem Matou Sarah estreia na Netflix dia 19 de maio, tá logo aí, a gente finalmente vai poder saber mais sobre esse mistério, né? Que eu acredito que vai terminar na segunda temporada, será? Ou será que eles vão colocar um novo mistério aí pra puxar a gente pra uma terceira? Não sei, você acha que vai ter terceira temporada? Mas olha, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!